Meu tema hoje é política na igreja. Meu propósito com esse tema com você nessa live é chegarmos a um padrão instituído por Cristo para o uso de funções ou tipos de ministério, ok? Meus objetivos específicos nesse padrão, que nós vamos procurar saber qual é confrontarmos biblicamente qualquer tipo de ideologia. Eu vou falar alguma delas aqui que me chamam a atenção e são perigosas, porque estão sendo defendidas por líderes cristãos, tá? Dentro desse objetivo. A primeira delas é o cosmopolismo, que eu venho acusando sempre. Se é o papel da igreja formar cidadãos da terra, tá? Se é papel da igreja, entenda, da igreja. E quando eu falo cosmopolismo, eu estou dando a raiz da ideologia. Ou seja, se você quiser pesquisar, você coloca cosmopolismo, você não vai cair na Bíblia. Você vai cair na mente e no pensamento e na opinião de alguma outra pessoa que não é Cristo, tá? Por isso ideologia, porque não tem raiz cristã, nem bíblica, tá? Por isso ideologia. Então cosmopolismo está sendo ensinado, sim, dentro das igrejas atuais, e a igreja, muitas delas, o movimento evangélico, acredita que é papel da igreja formar ou educar cidadania, tá? E eu estou falando de uma coisa que é insustentável biblicamente, ok? Outra ideologia que eu queria e venho sempre denunciando, que é a teocracia, que nós vamos falar dela hoje aqui, esse pensamento cujo princípio político emana da unção de Deus, a monarquia, tá? E como disse a você, tem uma raiz histórica, tem o idealista, tem aquele que realmente inventou isso e não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Cristo, nada a ver com Evangelho. Mas na Bíblia se prova de onde vem isso. E eu vou falar sobre isso hoje aqui. A aristocracia, que é outra vertente também de pensamento, que é a contextualização material, a famosa teologia da prosperidade, de que por meio de posses e recursos materialistas ou materiais se comprova a bênção com Deus. Poxa, Jesus pregou isso, né? Tem fundamento no Evangelho isso, de que Deus possa comprovar bênção ou graça por meio de riquezas, de patrimônios, de acúmulo de patrimônios? É difícil, hein, gente? Tá? E um último aqui que eu também preparei como ideologia, o marxismo cristão, que é um evangelho mais focado em cotas e divisão de classes. Eu queria deixar claro para vocês aqui que esse marxismo cristão é uma aberração, como tudo que eu falei até aqui agora, dentro dos meus objetivos, tá? Dividir classes para o evangelho é assustador. Jesus, ele veio para os pobres, teologia da libertação, né? Vai pesquisar isso daí, procura saber a raiz desse pensamento. Porque tem muitos pastores agora dentro dessa vertente defendendo, né, esse pensamento de uma cota para pobres, tá? Vai procurar saber quem são os idealistas, quem são os mantenedores e sustentadores desse pensamento, e você vai cair numa realidade, amigo. Não tem nada a ver com Bíblia isso aqui não, tá? Então volta a repetir. Cosmopolismo, teocracia, aristocracia e marxismo cristão, que está dentro das ideologias que eu venho confrontando biblicamente há muito tempo. E hoje nós vamos se focar dentro da questão da teocracia, porque está no tema política na igreja, né? Mas todas essas coisas que eu falei estão alinhadas umas com as outras. Cada um fala um pouco disso aí, né? Eu digo das aberrações. Bom, coisa importante. Quero começar por isso aqui. Coisas que, na verdade, quem aceita política dentro da igreja deve justificar biblicamente. Bom, você aceita a política dentro da igreja? Então você tem que provar para mim, biblicamente, se isso aqui é possível. Vamos lá. Tópicos aqui que são defendidos por eles. É inevitável. Você entra na internet e você vê um currículo extremo, né, de vídeos, de registros de vídeos dessa atuação. Então, quem realmente acredita ou defende política na igreja tem que provar e justificar para mim e para você, biblicamente, se isso é possível. Primeiro, igreja como palanque eleitoral, de que Jesus tenha realmente instituído isso no primeiro modelo. Imposição de mãos de pastores ou apóstolos bíblicos para este fim.
declarar extrema unção sobre políticos. Algum momento que Jesus ele tenha permitido ou convidado algum político a entrar dentro da igreja ou apóstolos terem convidado ou permitido algum político entrar dentro da igreja e pregar em cima do púlpito. Abrir a Bíblia como a Dilma fez, como o Lula fez, como o Bolsonaro fez, como essa cambada toda fez. Jesus fez, os apóstolos fizeram. Você tem que responder para mim, você não pode falar, eu aceito, blá, 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 blá. Não, você tem que provar. Vamos lá. Outro detalhe que deve ser justificado, as razões e as questões, né? Devem ser justificadas biblicamente. Algum momento que Jesus ele tenha dado apoio partidário ou político usando o recurso sagrado. Tá? O detalhe que tem que ser justificado aqui, para aqueles que apoiam política na igreja. De algum momento que Jesus ou os apóstolos ou a igreja tenha candidatado os seus membros a cargos políticos, e eu vou falar aqui uma coisa que é muito usada entre os que aceitam política na igreja, de que lá na era primitiva houvesse pastores deputados, pastores senadores, pastores, que mais? Senadores, deputados, pastores prefeitos, pastores governadores, seja como for. Nas escrituras existe isso? Vamos lá. A alegação de que Jesus tenha escolhido alguém da igreja para governar o Estado pela igreja. Eita, nós, isso aqui é uma tragédia, né? Pelo poder da igreja, inclusive. De que Jesus tenha usado a máquina estatal. Ele usou a máquina estatal? Bom, eu vi meu Senhor diante do poder religioso e político da época, tá? Para ser crucificado, mas eu não vi ele usando nem a direita e nem a esquerda para nada. E nem os apóstolos. Outra questão aqui. Que Jesus tenha usado a máquina estatal para livrar cristãos de sentenças, para livrar cristãos de perseguições, para relaxarem leis e constituições anticristãs. De algum momento que Jesus tenha usado a máquina estatal também para discutir temas econômicos, políticos, inclusive sindicais. Tá? Ele usou a máquina estatal para isso? Lembra? Tá? Livrar cristãos de sentenças, de perseguições, relaxar leis que poderiam prejudicar a igreja, discutir temas como política, economia, ou até mesmo questões de gênero. De gênero. Que Jesus tenha se prontificado a entrar no parlamento para esse tipo de coisa, que Roma já era um parlamento, né? Outra coisa que tem que ser justificada. Que a igreja, em algum momento nas escrituras, tenha sido palco, eu digo, de se sentir honrada publicamente por fazer parte de alguma estatística econômica ou política ou social. Caramba, saímos no IBGE, nós somos tal percentual, representamos o PIB do nosso país, ou coisa parecida. Então, senhores, são questões de pensamento e afirmações da parte daqueles que apoiam política dentro da igreja que eles precisam justificar. Não adianta querer ficar fazendo isso daqui sem base, sem fundamento, ok? Então, eu não quero ser autoritarista, nem legalista nas minhas afirmações. Eu quero chegar num bom senso qual é a fé que nós temos que ter. E a igreja que nós temos que buscar para nós, certo? Que é o que, na verdade, está em questão aqui, agora, nesse momento, e daqui para frente eu vou começar a dar fundamentos bíblicos para nós podermos fecharmos aqui, né, o pensamento cristão, a unicidade desse pensamento cristão imposto por Deus, e está aqui lançado o desafio, tá? Para aqueles que aceitam política, me convencerem de alguma destas hipóteses aqui, ou dessas questões que afirmei que podem ser bíblicas. Se não conseguir fundamentar, ou não conseguir provar nas escrituras, a melhor coisa é você calar a boca e ficar quieto e não falar nada. Porque aqui no nosso debate, ideias e pensamentos para nós não têm valor nenhum. É um debate teológico, tá? E qualquer questão insustentável biblicamente, inclusive do que eu estou falando aqui, deve ser repudiada extremamente por qualquer um que se julgue cristão fiel.
tá? É o mínimo que nós podemos dar a nosso Senhor, um pouco de fidelidade, ok? Bom, eu vou seguir aqui com o meu raciocínio, preste atenção, tá? Não quero que soe para você como uma imposição, mas como um caminho de lógica, raciocínio bíblico. Eu vou tratar aqui, primeira questão, como que nós definimos conhecimento teológico e verdade religiosa ou conteúdo de fé? Ok? Como que nós biblicamente fundamentamos estas razões? Primeiro, todo conhecimento teológico ou verdade religiosa ou conteúdo de fé, segundo as Escrituras, deve ser provido por Deus, deve ser proporcionado dele e implantado por ele, por meio de um ato livre dele, sem influências humanas. É o princípio de tudo, tá? Eu só posso entender Deus ou compreender Deus por intermédio do que ele falou de si mesmo. Primeiro princípio do conhecimento teológico. Romanos 1, 18 ao 20, Mateus 11, 27, João 7, versículo 28 ao 29. Outra verdade sobre conhecimento teológico e conteúdo de fé. Jesus, o Pai, o Criador, o Altíssimo, ele mesmo é o fundamento essencial disso. João 6,57, João 17, 17, João 15, 22, João 8, versículo 28, 31 e 32. É ele mesmo o fundamento essencial disso, o conteúdo que nós temos que crer. Outro detalhe, exceto por ele pode ser discernido. Qual a mecânica da inspiração ou da interpretação? Somente por ele pode ser discernido. 1 Coríntios 2, versículos 7 ao 13, João 16, verso 7 ao verso 15, 1 Coríntios 13, verso 12, Lucas 6, 46, João 3, 16, versículo 21, a exemplo dele. Somente por ele pode ser discernido. Foi como ele fez, foi como ele foi como ele cumpriu, foi como ele testemunhou. Iluminação. Essa é a luz que chega para nós. É do jeito dele. É como ele fez. Isso é processo de discernimento e interpretação, tá? A hermenêutica é Jesus. Bom, outro detalhe importante sobre conhecimento teológico e verdade religiosa e conteúdo de fé, que é o primeiro tópico que eu estou tratando aqui. Este padrão, cujo autor é Deus, cujo foi provido dele, implantado por ele, e ele é a interpretação, o discernimento, a iluminação disso. Lá em Mateus 7, 13 ao verso 14, meu Senhor diz assim, esse padrão que nós encontramos nele, e num ato livre dele, tá? Não pode ser julgado, nem eliminado e nem interpretado por homens. Não pode haver influência ou intervenção filosófica. Mateus 7, verso 3 ao 14, diz lá que o caminho largo e a porta larga, ou seja, aqueles que trabalharam o relativismo, vão condenar almas. Tem que ser legítimo, tem que ser canônico, tem que proceder dele, tem que ser por ele e para ele, certo? É assim como nós definimos conhecimento teológico como conteúdo de fé, o que de Deus foi implantado em nós, sem interferência filosófica. Então, senhores, aqui não tem uso de pressupostos. Qualquer coisa que você for debater sobre a fé, biblicamente falando, não pode ter eu acho, eu penso, é o seu ponto de vista, é o meu ponto de vista. Começou assim, está errado. Há uma pedra fundamental. E essa pedra é irremovível. Ela não pode ser deslocada por interesses humanos. Foi posta de esquina, ou se edifica ou tropeça. Foi o que o Senhor falou. E o profeta Isaías também já havia antecipado. Ele não vem para diálogo, ele não vem para ficar no bate-papo, interagir. Ele vem para dizer como tem que ser. Isso é conhecimento teológico, ok? Então, uma fé sob consulta. Queremos dizer assim, não basta crer, tem que consultar. Não basta crer, você tem que saber o que está escrito.
Então eu vou começar um tema hoje com vocês aqui, política na igreja. Qual é a base do nosso pensamento, do nosso conhecimento, ou a verdade que nós temos que usar como razão, raciocínio, até mesmo instrumento de autoridade? O que Deus falou sobre si mesmo. A plenitude disso está na encarnação, a personificação da verdade é Cristo. Então vamos parar de ficar falando pontos de vistas e vamos falar o que Jesus, na verdade, disse. O grande problema da igreja hoje é esse. Não para ouvir o bom pastor falar. Só quer escutar homens. Um outro detalhe sobre isso. Em João 10, meu Senhor diz o seguinte, que qualquer caminho alternativo teológico, tá? Configura o caráter de um mercenário. Quem busca caminhos alternativos é o bandido, é o ladrão. Mas o bom pastor passou pela porta, senhores. Ele cumpriu a doutrina para nos deixar o modelo e o testemunho. Agora, vocês estão de brincadeira que há pontos de vista você pode discutir em qualquer área de ciência, em qualquer outra área de especialização. Teologia é Bíblia. É Deus exercendo a autoridade dele sobre o nosso pensamento, como já dizia Paulo, né? A nossa mente cativa e escrava da verdade que ele falou de si mesmo. Sem interferência ou influência filosófica, humana, qualquer tipo de coisa que surja de uma ideia, compromete a ordem, compromete a massa, entende? Primeiro tópico que eu quero deixar claro aqui. Então, se eu não tiver argumento bíblico para o meu exercício ministerial, configura o quê? O ladrão e o mercenário. Qualquer caminho relativo ou alternativo é caminho de bandido. Agora eu pergunto para você uma coisa aqui. Quem tem a chave do conhecimento da sua igreja e do seu pastor? Eles, a igreja ou Cristo? Quem tem a chave do conhecimento da qual nós temos que usar? Eles ou Cristo? Quem é superior aí? Quem é a autoridade máxima dessa igreja? Então isso que deveria ser reformado. Outra sugestão. Então, qual é o instrumento da autoridade das nossas afirmações? Os padrões e o conteúdo que foi provido de Cristo para nós. Assim disse o Senhor, esse é o nosso instrumento de autoridade. Assim disse Jesus. Quer mais? Quer mais? Não pode haver nada maior do que isso, tá? Então, dentro do instrumento de autoridade, há 3 coisas que Jesus domina no Evangelho, na nossa vida, na vida da igreja: a fé, o comportamento e o ministério. Que é outra coisa que eu quero deixar claro aqui. E dentro dessa doutrina e desses 3 aspectos, está determinada a obediência, que ela seja processual, que eu quero dizer instrumental. Que a tua obediência, o instrumento disso, o processo disso, seja o padrão que Jesus instituiu. Quer chegar a uma verdade? Quer chegar a um convencimento? Jesus é o instrumento disso. Ele é o processo disso. Outro detalhe desses 3 aspectos que prevalecem nas Escrituras. A fonte e a raiz essencial disso é o que Jesus falou, é o que ele viveu, é o que ele testemunhou, é o que ele mandou, é o que ele ordenou, e não me importa mais nada além disso. Por isso, essencial, fundamental, porque ele é a raiz, ele é a essência. Outro detalhe, que está na teologia bíblica. A obediência tem que ser cognitiva, tem que ser temporal. Esse conceito de que o tempo muda Deus, opa, está errado isso aí. Porque ele instituiu um padrão lá atrás que tem que servir de comparação para todas as gerações posteriores. Se Deus perdeu a autoridade de definir como as coisas têm que ser para o nosso mundo e para o nosso tempo, ele não é imutável, ele não é soberano, ele perde sabedoria, ele é fraco. Jesus disse que ele é o princípio, o meio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Ele é toda a história. Então o tempo não muda Deus. O tempo não muda as determinações dele.
e os padrões que ele estabeleceu, é uso de comparação, tem que ser como foi lá atrás. Tem que ser como foi ali atrás, no passado em que Jesus esteve. E essa ideia de que o tempo mudou, a Bíblia não é mais um livro para servir de instrução, porque as coisas mudaram. Essa mente, esse conceito, isso vem de onde? Da filosofia, pô. Então, ou Jesus domina a fé e o comportamento e o ministério dessa igreja, ou então quem está dominando aí? Você tem que dar um nome, você tem que intitular, você tem que nomear, você tem que ser mais específico. Porque se você, Jesus está nessa igreja, Deus está nessa igreja, então a teologia dele também. Então a pedra fundamental também tem que entrar junto. Que história que é essa? Entra ele, entra o nome dele, mas não entra a palavra dele, o pensamento dele, as regras dele, a doutrina dele e o que ele pediu? Então, instrumento de autoridade de nossas afirmações, tá? Todas elas estão padronizadas no que ele proveu de si mesmo para nós. Como conteúdo de fé, lembra? Fé sob consulta, tá? Outra coisa que eu quero resgatar aqui, a natureza da igreja. Você pode ter uma igreja que te agrada, teu parente pode ter uma igreja que te agrada a eles, pode haver uma igreja do teu tipo, do tipo de cada um, que agrada a cada um de uma forma, as multiformas da igreja. Mas eu tenho uma novidade para te dizer aqui. Há uma natureza da igreja instituída nas Escrituras, a igreja das igrejas, que eu costumo até falar, e eu quero começar esse tópico da seguinte forma. A igreja surge da onde? Ela surge do evangelho que Jesus pregou. Esse conceito católico de que a igreja escreveu o evangelho, não, a igreja não escreveu o evangelho porcaria nenhuma. O Papa mente, a igreja catolicamente, porque a história dele já é uma mentira. Não, o evangelho não foi escrito pela igreja, o evangelho é personificado. É verdade encarnada, é verdade viva. Quem instituiu a igreja foi Cristo. E a igreja vem daquilo que ele fez e daquilo que ele pregou. Tá? Então, para a continuação do que ele fez, do ministério dele, da vida dele, da obra dele, para representar as atividades messiânicas de Cristo, qualquer igreja, aí está a natureza da igreja, tem que seguir o padrão de ensino, de milagres, de libertação, de perdão, instituição de batismo e etc, e etc, e etc. Porque se surge do evangelho, tem que ser como foi lá atrás. 2 Timóteo 2,19, Colossenses 1,18, Efésios 4,13, Efésios 1, 22, 23, né? Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo, certo? A autoridade máxima é ele e o que ele disse. As marcas da igreja, o uso essencial da igreja, do recurso sagrado, que deve ser atingidas com medidas em Cristo, na largura, na estatura, na profundidade daquilo que ele fez, daquilo que ele narrou. E quais são essas medidas essenciais? Natureza, missões, características, testemunho público, tipos de membro, tipos de conduta, santidade, ministérios, governos, prerrogativas, assuntos tratados dentro daquela igreja, que é uma coisa que ninguém leva a sério, metas que aquela igreja queria atingir quando ela existia, antes de Roma dominar, né? A uniformidade da natureza dessa igreja, de suas marcas, da essência dela, está na tua Bíblia para quê? Então, se nós somos a continuidade dos atos de Cristo, aquela igreja primitiva, ela é o modelo e o padrão para as demais gerações. Ok? Por isso Jesus define noiva de Cristo. Por isso Jesus define corpo de Cristo. Porque a sua relação com essa igreja é vital, é uniforme, é exclusiva, é independente de coisas,
e exclusiva dele. Ela é histórica, ela é perpétua, ela é ininterrupta, ela é extensiva. Agora eu vou dar textos. Efésios 1, 22, Mateus 24, 31, Colossenses 1, 18, João 2, 21, 1 Coríntios 12, 27, 1 Pedro 2, 5, Efésios 2, 21, 1 Coríntios 11, 25 ao 31, Mateus 24, 31, João 2, 21, Atos 2, 1, Mateus 26, 20. Tá? Igreja histórica, perpétua, ininterrupta e extensiva, e o modelo segue para nós. A pergunta é, nós estamos dentro daquela igreja lá atrás? Tá? Porque a igreja de hoje, ela deve isso. Bom, qualquer ausência ou desconformidade desses valores que pregam a natureza da igreja instituída por Cristo lá atrás, configura apostasia e deformidade, senhores. Tá? Então procure saber se a igreja das igrejas está sendo vista nos nossos dias. Porque se não tiver, nós temos uma coisa séria. Muito séria. Por quê? Porque a igreja que Jesus quer casar com ela ou quer vir buscar é aquela que está lá atrás. E nós somos a continuidade e a extensão disso. Porque ela é ininterrupta. E as marcas dela tem que ser vista na sua, tem que ser vista na minha, tem que ser vista na qualquer outra igreja. Então não existe a igreja do povo, ou a igreja que eu gosto, a igreja que ele gosta. Tem que ser a igreja que Cristo quer. Porque é isso que está na Bíblia, lembra? Não é minha opinião. Eu estou dando textos aqui, tá? Exemplo. As 7 igrejas que Jesus disciplinou na carta apocalíptica, 5 delas tinham ausência de valores, de conduta e de essência. O que ele pediu para aquelas igrejas? Ou se arrepende, ou eu te excluo. Vocês não vão falar isso? Outro detalhe. Jesus, quando entra no templo para a purificação, qual foi o comportamento de Cristo dentro do templo quando ele viu aquela visão mercadológica da fé? Ele agiu com bom senso, ele agiu com conformidade? Não, ele foi extremo, rude, porque ele pode, eu não, você não, mas ele pode, deixou para nós o modelo daquilo que é insustentável, tem que ser expulso, tem que ser repudiado por qualquer um de nós cristãos. Quem aceita filosofia dentro da igreja, corrupção dentro da igreja e ideologia dentro da igreja, ele dá prova de que ele não tem a fé. Outro detalhe que eu quero apresentar nessa live aqui, para vocês verem que é bem extensivo o negócio. Agora, quando a gente entra na questão teocrática ou teocracia institucionalizada, agora nós vamos lá na Bíblia buscar a raiz desse movimento ou desse ato, né, equivalente. E quando chegamos em 1 Samuel 8, versículo 7, a Bíblia me informa que aqueles que pediram um rei ou uma monarquia para ser governado, eu digo Israel, rejeitaram Deus e se rebelaram contra ele. A raiz da monarquia, nas Escrituras, prega rebeldia e contraversão à determinação de Deus, não é isso? 1 Samuel 8, 7. Né? Então esse conceito, quando o povo considera que as pessoas reinantes reinam com a emanação divina, com a unção de Deus, e que a unção de Deus cai sobre a coroa dos reis, esse princípio não é bíblico. Esse princípio não é canônico. Porque a monarquia, ela tem uma raiz de um tempo da história de Israel que prega uma época de consequências de destruição para esse povo, uma linha de reis degenerados, imundos, porque poucos se salvaram lá. E se vocês encontram pastores querendo buscar exemplo em José, buscar exemplo em Daniel, ali na Babilônia, até mesmo Davi, eu tenho uma novidade para te falar aqui. Jesus negou a coroa, negão. Por que ele não pegou a coroa também, como eles fizeram?
Por que ele não disse, não, daqui, põe a coroa de Davi na minha cabeça aqui, nós vamos continuar a monarquia? Ele não fez. Paulo defende lá em 2 Coríntios 3,14, Hebreus 9,13, que se fundamentando na antiga aliança, tendo em vista que Cristo já veio e falou, esse uso é inadequado. Dizendo antigo, é defasado. Por que repetir os erros desse povo agora para a igreja? Porque é uma cambada de retardado e mal intencionado que eles não querem falar tudo isso que eu estou falando aqui, certo? Então esse conceito de um princípio político que emana de uma unção de Deus, ou seja, Deus governando por reis, Deus governando por república, Deus governando por pátria, esse conceito é princípio maçônico. Aí você vai estudar a teocracia, investiga você, fica à vontade. Teocracia é uma época ou um período histórico da Bíblia que Deus deixa claro, tá? Em Cristo, que não valeu para nada. A única coisa que nos traz do Antigo Testamento, que nós estamos se focando para te falar, é que Jesus é a hermenêutica e o princípio maior disso tudo, ou seja, ele nega a coroa, ele não assume o direito de governar Israel por meio de um sistema político e se faz pastor, e se faz pregador. Aquele que disse que não tinha aonde reclinar a cabeça dele, aquele que disse que não tinha palácio como os ricos e os intelectuais e os governantes tinham, caramba, vamos seguir isso, pô. Então se ele rejeitou a coroa e o sistema, por que a tua igreja está aceitando? Estou continuando. E mais um detalhe, código de conduta. A incompatibilidade das relações entre igreja e a outra coisa. 1 Coríntios 5,11, 2 Coríntios 6,14, Efésios 5,11, 2 Tessalonicenses 3,6, João 15,19, Romanos 16,17, 2 Tessalonicenses 3,6, 1 Timóteo 6,5, olha quanto texto aí, gente. 2 João 10, 1 Coríntios 10, verso 16 ao 21, note, código de conduta que a igreja exigiu lá atrás do que seria incompatível nas relações. Separação, sociedade, comunhão e associação. Vamos levar a sério esse negócio. Qualquer coisa que seja incompatível para a igreja se relacionar, ela precisa excomungar do seu ambiente religioso. Nada que é incompatível ou esteja fora do padrão pode ser aceito dentro da igreja. Então, se nós queremos tratar assuntos que não condiz com religião, igreja, fé e Bíblia, deixa a igreja de lado e vai tratar o que você acha e o que você se interessa. Agora, se você leva a prerrogativa, você tem que estar adaptado aos termos de conduta de sociedade, comunhão, associação e separação, porque nas escrituras politicagem não entra. Tá? As regras da filosofia não entram. E eu estou dando um texto aqui. Então, queríamos dizer aqui nesse tópico aqui, como a igreja deve se comportar diante de uma sociedade, de uma comunhão, de uma relação, até isso a Bíblia exige. Tem que ser compatível. Então imagina, política dentro da igreja é compatível? Quando que a política teve alguma coisa com a moral? Quando que a política teve algum compromisso com a verdade? Quando que a política foi limpa? Quando que ela foi cristã? Quando que ela foi bíblica? Caramba, eu posso levantar um monte de experiências históricas aqui que vão fazer você chorar. Mas em compensação, esses são os fundamentos principais que deixam uma coisa clara aqui. Jesus fez, a igreja lá atrás fez, o evangelho que ele pregou legalizou, autorizou, deu autonomia para que isso que vocês estão fazendo aí? Não, não deu. Agora, aqueles que apoiam política dentro da igreja se respaldam em 2 versículos. As razões desse pessoal todo não tem nem versículo. Então eu vou usar uma figura muito presente aí, nesses argumentos políticos, dentro da igreja, que é o Silas Malafaia, porque ele, na verdade, é uma das figuras mais fortes nessa opinião. Notem vocês aqui, olha o que esse homem argumenta nos vídeos dele. Ele se considera a voz profética disso. E a influência disso.
da igreja na política, tá? Mas tem que ser dito para ele, ô Malafaia, mas voz profética e influência não é normativo isso? Não tem que ser fundamentado? Não exige autorização de Cristo? Por que só dá Romanos 13:7 e Mateus 22:21, que é o texto que mais eles gostam de citar? É normativo voz profética. Você não pode falar que Jesus te chamou lá no quarto, lá, escondidinho, numa noite, numa calada da noite, onde o lobo uivava. Au! Entendeu? E o anjo te visitou e te deu esse evangelho, porque segundo lá o que o pastor Daniel Batista falou lá, nós somos a continuidade do processo. E devemos respeito ao que Jesus determinou. Que voz profética que é essa? Que você está representando aí, de influência, que não tem fundamento bíblico. Vamos lá. Outra coisa que este homem argumenta. Sobre cidadania terrena, sobre dever e direito civil. Ele diz que para um cristão ter o dever e o direito civil, justifica instrumentalização política ou posicionamento político da igreja, ou seja, a igreja tem que mediar isso para cristãos. Não mistura direitos ou obrigações civis com aquilo que eu estou falando aqui, porque quando o meu Senhor falou, dai a César o que é de César, ele falou de tributação. Ele não falou de mediação, de unir política e religião, ou política e igreja, ele falou de dever civil, de pagar tributos que ele pagou para ele e para Pedro, da boca do peixe, lembra? Mas por causa desse dever civil, ele não mandou a igreja lá para o Estado para discutir direitos e nem também dever civil. Esse cara é um safado. Tanto que ele é safado que ele não me chama para debater. Entendeu? Agora a igreja, sendo mediadora de instrumentalização política, porque ela está pensando nos seus membros, nos seus direitos. Ô minha gente, pelo amor de Deus, isso é ingenuidade. Você acha que eles fazem tudo isso por política porque não ganham nada? Hã? Um outro detalhe que eu escutei da boca desse homem e de alguns aí, que o reino de Cristo, que ele pregou, Jesus disse que tem que ser estabelecido na terra. Ciência, arte, cultura, judiciário, executivo, legislativo, comércio, educação. Meu Deus, quanta calúnia! Que o reino de Cristo tem que ser estabelecido nestas áreas. E lá em João 18:36, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Romanos 14:17 diz que o reino dele não é comida, nem bebida e nem vestimenta. Em Mateus 4:23 ele diz que o reino dele aqui no mundo é a pregação, é a palavra, é o evangelho, é consciência, Lucas 17:21, são atos de fé, Mateus 13:38, o reino dele aqui na terra é consciência, são atos de fé, palavra, pregação. Não é ciência, arte, cultura, judiciário, que salada que é essa aqui? Agora, quando ele entra no mérito de escolhas partidárias que ele fez equivocada, ele diz assim, porque ele não tem onisciência de Deus para saber qual partido ele tem que escolher. Porra, você está de brincadeira comigo, Malafaia. Então Deus erra com você, e que espírito que é esse que está no teu corpo aí? O espírito do cão. Porque como que Deus vai se equivocar em escolhas? Veja bem vocês, até eles estão dando risada comigo aqui. Como que Deus pode Jesus pode vestir uma camisa partidária, fazer escolha por uma sigla partidária e depois se desculpar que a escolha que ele fez foi errada? Filho, teu filho está cortado com o céu, faz muito tempo já. Agora, tem gente que escuta esse tipo de sementinha do mal, né? Agora, a questão é a seguinte, pastor, como que o senhor então define os interesses do Malafaia e toda a cambada de pastores que usam a igreja para fins políticos? Imunidade, senhores. Eu já vou acabar aqui, tá? Imunidade. Imunidade que eles procuram na política porque traz favor político, trocas por meio de apoio. Grande parte do patrimônio desses caras são feitos por meio desses acordos. Ele fala que ele não faz política quando apoia política. Ah, pelo amor de Deus, filho, você
Você está testando as habilidades mentais de quem te escuta, sinceramente. Então, o povo que te escuta é muito de baixo QI. Sério mesmo. Eu não faço política quando apoio política. Sério mesmo. Então, tá bom. Mas tem um patrimônio, todo ele, entendeu? Alicerçado em lucros por intermédio de favores. Tá? Agora, esse Jesus que troca, uma hora está no PT, uma hora está no PSDB, uma hora está na esquerda, uma hora está na direita, filho, sinceramente, você quer esse Jesus para você? Fica à vontade, eu não. Entendeu? Sal que não salga, meu Senhor diz, que não presta tem que ser jogado fora. Se nós não soubermos, se nós não enxergarmos a diferença entre a igreja e o mundo, entre o evangelho que pregamos e aquilo que o mundo fala, nós estamos estragados. Se não houver contraste. E Jesus falou isso claramente.